Então, rapaziada, todo mundo conhece o Renato 38, com certeza. E hoje eu vi o 1000º corte dele falando sobre como não existe investimento real no mundo de hoje, no Brasil e no geral, e por que é tão importante você ter Bitcoin. Eu falei, mano, eu tô ouvindo isso, todo dia, corte, podcast, o cara tá cada vez mais famoso e etc. Eu comecei a falar, eu vou estudar sobre essa porra e vou fazer um vídeo. Então, antes de tudo, que isso aqui é um assunto que é muito complexo, claro, eu só vou falar de forma muito básica sobre tudo. E se você quiser se aprofundar, você deveria, por exemplo, sobre Bitcoin, você deveria entrar no curso do Renato 38 ou comprar o livro dele, tem tudo no Instagram dele. Se você quiser se aprofundar também sobre economia e essa questão governamental também da economia, você tem que fazer uma faculdade ou algo do tipo. Aí eu não vou poder, eu não sou professor de nada, né? Só que vamos deixar uns pontos muito claros aqui no início do vídeo, que eu peguei até aqui uma colinha, que para você conseguir ter uma saúde financeira e conseguir investir o teu dinheiro, entender o que é realmente investimento, você deveria entender, tá ligado? Porque muita gente perde essa noção. Vamos primeiro entender uma coisa, valor. O valor é condicional à situação, correto? Por exemplo, todo mundo conhece essa afirmação que um litro de água no Rio de Janeiro é muito mais barato, muito menos valioso do que um litro de água no deserto do Saara. Ou se o Brasil entrar numa guerra civil, hoje em dia o ouro vale muito mais que diesel. Só que se o Brasil entrar numa guerra civil, o governo é destituído, não tem mais governo, anarquia. Será que o ouro ainda vai valer mais que o diesel? Ou que o etanol? Ou que corticoide? Ou que armamento? Essa que é a pergunta que a gente devia se fazer. Ou que alimentação? Ou etc. Cabeça de gado? Algo do tipo, uma fazenda. Então, já que o valor é condicional, e também a gente tem que entender que o volume, por exemplo, se a gente pegar o dinheiro, o volume do dinheiro não é igual a valor. Só porque eu tenho mais volume não significa que eu tenho mais valor. A gente pode claramente ver isso pela moeda que a gente está falando. Se eu estiver falando de real e libra, a diferença é grande. Então, mesmo que 10 libras vale mais que 50 reais, só que eu tenho mais volume. Por que será? Isso aí a gente vai para o fenômeno da inflação ou claro que eles falam mais do IPCA, que é a variação de preços, etc. Só que você devia ver com uma visão um pouco mais profunda, vamos dizer assim, que não é só o IPCA é a variação de preços, só que a oferta monetária do país, no caso do Brasil, o M2, ou seja, a base monetária, ela é o maior causador, ela é a inflação real. Então vamos entender que isso aqui é uma ilusão contábil. A gente estava falando da inflação, então é a ilusão contábil de que a gente acha que só porque a nossa conta bancária tem mais dinheiro, tem mais volume de um número maior, significa que a gente tem mais poder de compra. Será que isso é verdade? Se a gente pegar em 1994, foi quando o real começou, o salário mínimo, se não me engano, no final do ano era 70 reais. Eu nasci em 2003, então posso estar falando errado, não era nem nascido na época. Então, 70 reais. Hoje em dia o salário mínimo é mais de 1.500, se eu não me engano. Será que naquela época, com 70 reais, você comprava mais ou menos que com 1.500? Uma pergunta que você devia se fazer, você que vivia na época, por exemplo, já recebia um salário. 1 quilo de filé mignon, se eu não me engano, na época era 6,50. Quanto que é 1 quilo de filé mignon hoje? Quanto custava arroz, quanto custava feijão, café e etc. Quanto custa 1 quilo do café hoje? O café na época era R$2, se eu não me engano, 1 quilo. Então, a gente não pode confundir essa ilusão contábil que tem mais dinheiro, só que a gente tem mais dinheiro, a gente tem mais poder de compra. Isso é mentira, tá ligado? A gente não tem. E um ponto também importante é a gente entender a poupança e o investimento, que eu digo real. Então a poupança é uma coisa que preserva o seu poder de compra, o valor real, e o investimento é algo que vai aumentar o seu poder de compra, o valor real. Então se a gente parar para refletir e olhar os investimentos que tem hoje em dia disponíveis, por exemplo, você comprar uma casa e esperar que a casa tenha um valor maior para você vender lá na frente, ou você investir na bolsa de valores e esperar que o seu dinheiro aumente pelos juros compostos, pelo dividendo em cima de dividendo, etc. Só que será que esse valor ele é realmente maior? Será que seu poder de compra realmente aumentou?
na média, você pode pegar um caso ou outro, eu comprei essa empresa aqui que aumentou 50 mil%, algo do tipo. Só que aí é uma jogada, vamos dizer, uma jogada de sorte. Você pode ter uma informação dentro da empresa, tudo bem. Só que geralmente é uma jogada de sorte. Se uma empresa que você investiu cresceu tanto, ou um apartamento, eu comprei em 1990, 1980 na orla de Balneário Camboriú, um apartamento, era o primeiro prédio lá, hoje em dia vale 50 vezes mais. Tá, em Balneário Camboriú. Só que na média do Brasil você realmente teve esse aumento tão absurdo? Não. Então realmente é um investimento você fazer isso? Vamos separar também você comprar apartamentos para você gerar aluguel. Aí é outra coisa, você está gerando caixa para você. Você está gerando algo, você está comprando um ativo que te gera caixa. É diferente de você esperar que o valor aumente e você venda lá na frente. Até porque se você vender um apartamento que te gera caixa, o seu caixa ele para de entrar. Você dá um cash out, vamos dizer assim. Então, esses preceitos são básicos, tá ligado? Para você entender sobre isso. Tomara que não esteja tão confuso ou complicado. Então vamos pensar agora no papel do Estado, é forte dizer, mas do que o Estado vive? Como é que o Estado ele se financia? Ele vive de inflação e imposto. A gente sabe que se o Estado aumentar muito o imposto, as pessoas que pagam mais imposto em valor geralmente saem do país ou sonegam. Então ele tem um nível até onde ele pode aumentar. E inflação, a gente sabe que se ele aumentar a inflação do país, ele está diminuindo o poder de compra da nação. Por que isso? Porque quando ele aumenta, vamos dizer que o Brasil ele tem uma quantidade determinada de riqueza. Quando ele aumenta a quantidade de moeda que tem disponível na economia, não necessariamente ele aumentou a riqueza do país. Então ele está diluindo a moeda do país em valor. Claro que o governo ele se dá bem nisso porque ele pega tem um termo chamado efeito Cantillon, que o governo ele gasta antes da economia de se reajustar. Então ele imprime esse dinheiro, primeiramente vai para ele gasta esse dinheiro, a economia se reajusta, só que ele teve ainda esse gasto artificial antes do reajuste da economia. Então primeiro vai para o governo, depois vai para obras públicas, vamos dizer assim, depois esse dinheiro novo ele vai para esse dinheiro artificial e novo, que não é realmente riqueza, ele vai para empresas que têm ligação com o governo. E por que isso é perigoso? Porque a gente sabe que os políticos eles têm interesses pessoais. Os interesses pessoais dos políticos estão sempre antes dos interesses do país. A gente sabe disso, não tem que ficar de balela, essa é a realidade. Então se você vê, ele vai obviamente dar facilidade de dinheiro, de empréstimos, às vezes juros negativos ou um juros baixíssimo para os amigos do rei, que a gente diz, então para pessoas próximas, para empresas próximas, que não necessariamente aquela facilidade, aquela abundância de dinheiro que aparentemente para as pessoas que estão de fora vem aquilo como uma empresa ou um nicho muito lucrativo, ele realmente é lucrativo, porque ele tem o acesso a dinheiro que os outros nichos, que as outras áreas de empresariais não têm. Então as pessoas começam a investir dinheiro ali, achando que ali é uma mina de ouro, ou ali tem mais dinheiro, só que depois a gente vê que aquilo ali foi só uma inflada falsa, não foi uma geração de riqueza real e as pessoas perdem dinheiro, porque aquela empresa começa a cair. E fora também que quando o governo ele imprime mais moeda, ele tá inflando as dívidas dele. Porque da mesma forma que a gente tem uma dívida, ele tem uma dívida nominal, ele tem um número, quando ele dilui a moeda, aquele número ele vale menos riqueza do país. Porque as coisas ficam mais caras, ele vende por um preço maior, porque para não ficar claro isso, para não ficar muito confuso, vamos dizer que a gente agora recebe salário em pepita de ouro. Eu recebo uma pepita de ouro por mês. O meu colega recebe uma pepita de ouro por mês. Tá, e a gente vai falar mais à frente do padrão ouro, que antigamente, logo após a Segunda Guerra Mundial, ainda era assim. O padrão ouro era o quê? O governo tem, por exemplo, no Brasil, o M2, a base monetária do país, ela está ligada à quantidade de ouro que o país tem. Então o país não pode imprimir mais moeda se ele não tiver a maior quantidade de ouro. Se aumentar, é diretamente proporcional. Aumentou o ouro, pode aumentar a moeda. Tá, então vamos dizer que eu recebo agora meu salário em ouro.
e a partir desse ouro eu tenho que trocá-lo para moeda, para nota, para comprar algo. Tá bom. Então vamos dizer agora que foda-se, eu não tenho mais padrão ouro. Que é o que aconteceu em 1971, quando os Estados Unidos ele largou o padrão ouro e ele começou a ditar quanto que a moeda dele valia. E os outros países seguiram ele, obviamente, porque ele teria uma vantagem econômica muito grande, vindo de logo depois de duas guerras mundiais, então eles esperavam que poderia haver outra guerra. E, enfim, eles não poderiam ficar atrás da maior potência do mundo de uma forma tão clara. Só que vamos dizer que, então agora eu quero comprar arroz, mas o arroz custa R$20, então eu tenho que gastar uma quantidade de ouro para pegar esses R$20. Só que agora eu tenho R$40. Eu falei, mano, foda-se, eu vou imprimir aqui esses 40, eu tenho só R$20 de ouro, mas agora eu vou pegar 40 e vou comprar as coisas. Talvez no início, talvez na primeira entrada, eu consiga comprar de uma forma, eu consigo tirar uma vantagem. Eu vou comprar aquele arroz por 20, só que agora, porque aquele arroz é ligado à riqueza ou ao custo que ele teve, ele custava 20 na época. Só que agora ele vale 40, porque a pepita de ouro que compraria o arroz, ela continua sendo a pepita de ouro que ele vale. Só que eu tenho uma moeda que teoricamente é uma amostragem daquela pepita de ouro. É uma coisa complicada de entender, porque se você ir lá para o padrão ouro, você via que os países eles tinham limites de gasto. Obviamente porque eles tinham que ter ouro da época. O ouro que condizia com o valor que eles tinham na época. Só que após 1971, os Estados Unidos fez aquilo, acabou tudo. E agora o Estado, ele não tem mais ele não tem que mais ter a pepita de ouro para comprar as coisas que valem uma pepita de ouro. Ele tem que dizer que tem. Tá ligado? Então, isso aí é a famosa moeda fiat, moeda fiduciária, que vem de um termo grego, que eu não me lembro agora, que tem a ver com confiança. Você confia que ele realmente tem aquela riqueza. Então a inflação, que é o aumento da base monetária, que é a oferta monetária do país, não é aquele IPCA que dizem que é a mudança de preços, ela tira a riqueza do povo e dá para o governante, que é o que ele busca sempre. Os governos eles sempre buscam aumentar o seu poder, aumentar o Estado e se perpetuar no poder. Logo, uma população que tem um conhecimento sobre economia, uma população que tem um conhecimento básico sobre como votar, principalmente, ela não vai votar nos mesmos caras que estão se perpetuando no poder e estão vivendo nas suas custas. No caso, eu não estou no Brasil, tá ligado? Aqui não é o Brasil. Então, eu não pago imposto nem nada do tipo. Só que se você parar pra pensar, ele está se perpetuando, está vivendo uma vida luxuosa nas suas custas. Então essas moedas fiat que eu falei, que eu vou voltar aqui para falar do padrão ouro da época, que é uma decisão totalmente política. O padrão ouro foi distinguido em 1971 pelos Estados Unidos, os outros países seguiram ele. Então a moeda vale o que o país vale. E eles tiveram uma vantagem muito grande nisso porque eles conseguiram inflar as dívidas. Esse que é o ponto. O ponto para eles era inflar dívidas e poder se endividar mais. Só que não com a riqueza real. Por isso que, claro que eu vou falar de uma forma muito básica, mas por isso que provavelmente esse sistema monetário que a gente vive, ele vai quebrar. Ele não tem como dar certo, porque as dívidas dos países são muito maiores já do que eles poderiam pagar com riqueza real. Então é uma situação difícil, tá ligado? Só uma pausa aqui. Esse vídeo aqui, ele é muito mais sobre eu falar, caralho, pô, faz sentido o que o 381 tá falando depois que você dá uma estudada, do que eu realmente queira ensinar algo pra vocês, até porque eu não sei tanto sobre o assunto, seja de uma forma muito básica. Só que essa questão de você entender que a única forma de você se proteger contra o governo hoje em dia, eu não vejo outra saída sem ser o Bitcoin, ela é real, tá ligado? Então as pessoas deviam pelo menos saber o que é o Bitcoin e entender qual é o intuito dele. E a gente vai falar no final do vídeo sobre o Bitcoin. Eu só tô deixando claro por que o Bitcoin é real. Por que não existe investimento real e por que, por exemplo, você não tem liberdade.
Porque o dinheiro que você tem no banco, ele não é teu dinheiro. Ele é uma concessão do Estado que ela pode ser tomada por você. E mais exatamente, o dinheiro do banco, ele é uma dívida que o banco tem com você, porque o teu salário ele foi para o banco e o banco te deve aquele valor, o banco tem o teu dinheiro. Por isso que, por exemplo, quando você é acusado de alguma coisa, tem manifestantes do Canadá em 2022, que eles tiveram suas contas bloqueadas, não interessa se eles fizeram certo ou mal, só que eles tiveram as contas bloqueadas. Ou você pega o confisco do Brasil em 1990, que o presidente confiscou a poupança, e você vê que eles têm o poder para tomar todo o seu dinheiro. Se eles têm o poder para tomar a sua riqueza, significa que aquela riqueza não é realmente tua. Aquela riqueza é uma concessão dele, que é o poder maior, para você. Então, qual é a sua riqueza real? O que você tem realmente de riqueza? O teu apartamento? Calma aí, mas se você fizer, teoricamente, na visão de um juiz ou na visão do Estado, algo de errado, aquele apartamento pode não ser mais seu. Então, o apartamento não é realmente seu. O seu carro é seu. Se você não pagar uma dívida ou algo do tipo, eles tomam o seu carro. A questão é que a gente deixa o poder na mão de uma pessoa que a gente não necessariamente confia. O poder está totalmente na mão de pessoas que não são confiáveis. Então, obviamente, você não é um cara que está fazendo algo errado, mas você não pode confiar que a pessoa que não é confiável, ela vai te julgar de uma visão, de uma forma justa. Ela pode julgar de uma forma injusta e você se fuder de qualquer forma, você não tem proteção. Então, esse que é a questão. Então, vamos lá. O governo bloqueando as contas, etc. Eu tô aqui só dando uma olhada para ver se eu não falei nada se eu esqueci de falar algo que é importante. Então, a liberdade, rapaziada. O que você vê que muitas pessoas de direita, principalmente, falam da liberdade, isso, aquilo. Cara, o que é liberdade? A liberdade de você andar na sua cidade livre? A liberdade de você comprar o que você quiser? De certa forma é também. Só que é uma liberdade, é uma meia liberdade, porque, por exemplo, se a gente parar pra pensar, você tem essa liberdade para comprar o que você quiser, mas você não tem a forma, você não pode comprar você não pode comprar as coisas que você quer da forma que você quiser. Por exemplo, você pode ir no mercado e comprar com ouro? Não, você tem que usar moeda estatal. Hoje em dia tem lugares que você, por exemplo, se for comprar um carro, você não pode pagar em espécie, porque aí não é rastreável. Você tem que pagar com cartão para ser rastreável, para saber que foi você que comprou, no momento que você comprou, com quem você comprou, etc. Então, até que ponto isso é uma liberdade, ou até que ponto isso é, por exemplo, você vai nos livros de George Orwell, que, por exemplo, 1984, se eu não me engano, ou A Revolução dos Bichos, que ele falava realmente sobre isso também, que era que a gente vive ou, por exemplo, a ilusão dos jatos no barril, que a gente vive uma suposta liberdade que não é uma liberdade, é como se fosse uma prisão sem grades. Entendeu? Então, essa prisão sem grades é algo que a gente não consegue ver claramente, só que se você parar para refletir, se você ver esse vídeo, mesmo que não esteja tão claro, muito tempo que eu não fazia um vídeo, é uma coisa que você vai, se você entender os conceitos que estão nesse vídeo aqui, você depois se aprofundar no assunto, você vai ter uma vantagem de conhecimento, eu vou chamar até intelectual, acima da média da população. Então, por que o Bitcoin é importante? Por que o Bitcoin é a forma de você se salvar disso tudo? Cara, o Bitcoin, primeiro de tudo, ele não tem controle do governo. Então já o governo não pode manipular ele, não pode imprimir mais, não pode deflacionar os Bitcoins ou algo do tipo. Ele tem uma quantidade máxima de Bitcoin, que é a escassez. E vamos lembrar que a escassez é algo muito importante para algo ter valor. É a escassez e a funcionalidade. São algo muito importante para o valor de uma determinada coisa. Então, os bitcoins só podem chegar a 21 milhões. E a gente não está ainda nesse número. Que aí existe a mineração, que você minera bitcoin. E a cada 4 anos, a quantidade de bitcoins que você pode minerar, ela diminui pela metade, que se chama o halving. Então, isso já é uma vantagem. Você não pode ser rastreado se você fizer da forma certa com bitcoin, se você souber manipular as suas carteiras privadas, a seed, as chaves públicas. E o Bitcoin, ele é facilmente divisível,
E a gente pode comprar o Bitcoin com ouro em alguns aspectos também, que seria também, eu não julgo ouro ruim, mas eu julgo o Bitcoin superior a ele por alguns pontos que são fáceis de entender. Por exemplo, a gente está falando aqui de você se proteger contra um governo que é perigoso e que pode ser desleal com você. Tá, sabendo disso, ou nessa situação hipotética, você acha que você conseguiria sair com 5 pepitas de ouro do Brasil? Viajando de avião? Você consegue comprar uma casa para você com ouro, como eu já disse anteriormente? O ouro é líquido dessa forma. Você conseguiria vender facilmente o ouro ele gera essa liquidez fácil para você comprar algo, você transformar em fiat e você torrar, porque ninguém deveria juntar dinheiro em moeda fiat, porque elas só perdem valor? Não, tá. O Bitcoin, ele tem uma liquidez muito maior que o ouro, ele é muito divisível, que o ouro também não é tão divisível, ele é uma coisa maciça, você tem que... Como é que você vai dividir o ouro? Você vai cortar o ouro? Você vai cortar um pedacinho de ouro? Como você vai fazer isso? Você tem pedaços pequenos de ouro, exatamente a quantidade que você tem, então tudo custa o mesmo valor. O cara vai te dar o troco em ouro? É difícil. Já o Bitcoin você pode pagar de uma forma direta. Vamos dizer assim, o Bitcoin você pode sair do país sem ele, você não precisa ter ele físico na sua mão, você não precisa de ter um pendrive, você não precisa ter ele online, você pode ter uma carteira que você consegue acessar de qualquer lugar do mundo a partir das palavras-chave, etc. E o Bitcoin, ele é a única forma que você tem para se defender de um suposto governo opressor. Vamos lembrar disso, um suposto. Eu não estou falando que isso é o caso de tal país ou não. Mesmo eu, na minha opinião, sendo, mas eu não sou dono da verdade. Eu não vou me aprofundar no que é o Bitcoin nem nada do tipo. É só um vídeo básico sobre isso, até para eu poder estudar sobre o assunto. E se eu fosse me aprofundar em cada termo e fosse falar mais sobre mais coisas, o vídeo ia ficar muito longo. E eu não quero isso. Eu quero só falar de uma forma básica que você vive numa situação que não existe investimento real. Realmente o Renato não está certo. E você tem que comprar o Bitcoin, não como investimento, mas como a sua poupança. Não espere que ele vai subir. Mesmo ele historicamente subindo de uma forma absurda, não espere que ele vai subir. Conte que ele vai manter o seu poder de compra. Numa emergência, vamos dizer assim. Vai manter o valor que você investiu nele. E se você quiser se aprofundar mais sobre Bitcoin, se quiser se aprofundar mais sobre assuntos, por exemplo, como comprar Bitcoin de forma segura, algo do tipo, vai lá no Instagram do 38ão. Se eu não me engano é RTAO38 ou R38TAO, se eu não me engano, algo do tipo. E você vê lá os cursos dele, dá uma moral, compra o curso do cara. Você paga, vocês vão para a faculdade, pagam, às vezes se você pagar 2 mil, 3 mil por mês, você não consegue pagar talvez de uma vez o valor para você ter talvez uma mudança na sua percepção, uma mudança na tua vida. Ou você também pode baixar o livro dele, que eu, por exemplo, foi mal, mas eu baixei gratuitamente, o PDF. E se você quiser se aprofundar em outros assuntos, cara, pega o termo, joga no ChatGPT, ele pode te aprofundar, te explicar muito bem sobre cada coisa, o que é halving, aquele efeito Cantillon, que é o do governo gastar antes do valor se for ser diluído, etc. Você pega esse trechinho do vídeo, bota lá no ChatGPT e você vai com certeza aprender muito. Eu espero que tenha ficado um pouco claro. Claro, eu tenho a sensação que não esteja tão claro, porque é um assunto complexo e você tem que aprender a falar sobre isso, mas tomara que tenha dado uma sensação em vocês que vocês tenham que aprender, que vocês se aprofundem sobre isso. E é isso, valeu, rapaziada.